Capítulo 17. Mais que um culto dominical. Ide, portanto, fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. Agora chegou o momento de abordarmos as facetas práticas desse fazer discípulos. Eu hesito um pouco em fazê-lo, pelo receio de que alguém possa querer sair correndo e tentar pôr em prática o que estou dizendo, sem antes ser renovado pelo Espírito. Se o fizer, logo se sentirá frustrado. Antes de a igreja poder colocar essas coisas em prática, ela deve renovar sua conceituação do senhorio de Cristo e do papel de escravo. Os princípios que expus na primeira parte desse volume. Se não tivermos o vinho novo, não precisamos de odres novos. A coisa mais importante é conseguir o vinho novo. Depois, então, pensamos na estrutura que devemos contê-lo. Não recolhemos essas ideias em livros ou salas de aula, elas brotaram em nossa própria vivência em comum. Começamos a executá-las quase que sem pensar nelas. Nós simplesmente estávamos tentando nos ampliar para dar lugar à ação do vinho novo. Primeiramente, a discipulação tem que começar pelos pastores. Se os pastores não se reunirem, como expliquei no capítulo anterior, vendo a si mesmos como anciãos da Igreja de Deus na cidade, nunca poderão fazer discípulos de seu povo. O discipulado não se propaga de baixo para cima, tem que fluir de cima para baixo. Para podermos fazer discípulos, precisamos ser discípulos. Discipular não é simplesmente ensinar, não é uma experiência de sala de aula, é uma experiência de vida. Os pastores não podem pregar seus velhos sermões e esperar conseguir discípulos com eles. Não dará certo. A vontade de Deus para nossos dias só é manifestada no grupo de seus ministros. Quando eles se colocam diante do Senhor, oram juntos e amam uns aos outros, Deus revela seus propósitos para a sua cidade. Por fim, Deus pode falar aos seus pastores como um grupo. Se nós, pastores, não tivermos um espírito de submissão uns para com os outros, não poderemos esperar que o povo se submeta a nós. O fato de existir um grupo de pastores nessa cidade única de Deus é uma garantia extremamente importante de que as ovelhas não sofrerão os desmandos de um ditador. Elas sabem que seu pastor também é discípulo, sujeito à liderança do presbitério da cidade. Leva algum tempo para que um grupo de pastores sejam transformados em discípulos. Mas isso tem que ser feito. É espantoso o quanto se pode aprender. Eu era um pentecostal orgulhoso que pensava não ter nada a aprender com os batistas, nem com os presbiterianos, nem com os da Igreja dos Irmãos, nem com um irmão católico. Eu possuía o Evangelho completo. Mas quando começamos a nos reunir em 1967, descobri que eu e minha igreja não éramos assim tão perfeitos, no final de contas. Nem todo ministro é um profeta ou um evangelista, mas juntos nós nos enriquecemos uns aos outros, exercitando cada um o seu ministério. Agora somos cerca de 25 pastores. Esse grupo acabou por tornar-se uma das células mães de Buenos Aires. Depois que já estava organizada, dedicamo-nos a selecionar alguns discípulos para cada ancião. Tivemos que tomar cuidado para não escolhermos as pessoas de quem mais gostávamos, ou as pessoas mais ricas, ou as mais cultas. Não. Os discípulos têm de ser escolhidos pela orientação de Deus. Por si mesmo, Paulo nunca teria escolhido Timóteo. Ele era jovem demais. Além disso, era tímido. Paulo teve que escrever-lhe mensagens assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. 2 Timóteo 1,8. E para culminar,
Ele padecia de um mal crônico do estômago. Que discípulo! Mas Timóteo foi escolhido por Deus. Jesus orou toda uma noite antes de escolher os seus 12 discípulos. Lucas 6, versículos 12 e 13. A escolha dos discípulos é uma decisão espiritual muito séria. A partir daí, as células começaram a multiplicar-se. E quanto mais nos expandíamos, mais importante se tornava a questão do senhorio de Cristo, como se verá. Cada discípulo tem 7 noites por semana, certo? Na Argentina, falamos muito em noites, porque quase todo mundo trabalha o dia todo. Uma noite é dedicada à reunião da célula, onde o discípulo recebe. 2 noites são destinadas ao dar. Numa célula, ele está formando as vidas de novos convertidos. Na outra, está formando futuros dirigentes de células. Aqui vemos o princípio da multiplicação sendo aplicado o tempo todo. Então, quando uma pessoa se torna crente, ela frequenta somente uma célula no início. Trata-se de uma célula para bebês em Cristo. Mas, pouco depois, ela se transfere para a célula em que receberá instruções para a liderança. Então, começa a atuar como discípulo completo, recebendo do alto e, ao mesmo tempo, dando tanto a novos convertidos como a discípulos jovens. Ninguém fica continuamente dando e, portanto, ninguém corre o risco de se esvaziar, mas também ninguém fica só sentado, engordando. Uma outra noite, geralmente domingo, nós nos reunimos em conjunto. Uma outra noite é consagrada à família. Isto é um mandamento divino. Os solteiros devem dedicar aquele tempo a seus pais. Afinal, as relações familiares são muito importantes no discipulado. Isso se constitui em todo um novo modo de vida e não um modo de falar apenas. A sexta à noite é dedicada ao descanso. Isso também é um mandamento. Nós precisamos disto, porque nas noites de reunião de célula, raramente vamos dormir antes de 1 da madrugada. Portanto, precisamos descansar, no interesse do próprio reino. O rei precisa de nós repousados para efetuarmos nosso trabalho. Foi com essa finalidade que ele deu a Moisés o 4º mandamento. Muitos crentes dizem que o domingo é seu dia de descanso. Como podem afirmar isso? Domingo é o dia em que se cansam mais. Levantam-se cedo para irem à escola dominical, depois vão para o culto. À tarde, distribuem folhetos, segue-se a reunião da união de jovens e depois o culto noturno. Nós distribuímos as 4 atividades durante a semana. Elas aglomeram tudo em um só dia. Isto não é um dia de descanso. Quando Deus disse, não farás nenhum trabalho, foi exatamente isso que ele quis dizer. Os fabricantes de roupas ou tecidos geralmente anexam ao seu produto etiquetas com instruções para a lavagem dele. Lave esse tecido assim e assim, passe a ferro assim, e etc. Quando Deus nos criou, ele disse, essa máquina tem que descansar um dia por semana. Os médicos e psiquiatras não ganhariam tanto dinheiro se essas instruções divinas fossem obedecidas. Foi por isso que suspendemos os cultos de domingo pela manhã. Nós precisamos dormir. Nesse dia, todos ficam em casa e dormem até às 10 ou 11 horas. É diferente, mas dá certo. A última noite é para reforço. A atividade da semana que precisar de um reforço a mais, recebe-a nessa 7ª noite. O discípulo vai ao seu dirigente para receber uma ajuda especial em qualquer setor de sua vida que esteja mais fraco. Ou então ele visita um de seus discípulos. Pode também reforçar seu relacionamento familiar ou então descansar. Uma vez por mês, todas as células se reúnem e passam um fim de semana no campo, de sexta-feira à noite até domingo ao meio-dia. Nós conversamos,
convivemos uns com os outros, confessamos pecados e assim edificamos o nosso relacionamento em comunidade. Agora, os leitores já podem entender porque nosso povo tem de ser totalmente dedicado ao reino de Deus. Todo dia, enquanto trabalham, eles pensam naquilo que irão fazer para o reino após a jornada de serviço. Eles são discípulos nas 24 horas do dia. Eu não creio que tenha que me preocupar com as pessoas que procuram nos imitar sem estar plenamente submissas a Jesus. Aquilo simplesmente não dura muito. E o que é uma célula? Célula é um nome temporário que designamos um grupo de pessoas que se reúne com determinados propósitos. Não é um termo bíblico. O nome certo seria igreja que está na casa. Mas muitos crentes não entendem bem essa expressão. Pensam que irão a uma casa e realizarão um culto de igreja, um hino, leitura bíblica, mensagem, oração, encerramento. E as células não operam assim. Eventualmente, passaremos a chamá-las igreja na casa, depois que as pessoas esquecerem o velho conceito de igreja. Após um ano de uso do termo célula, mudamos para o de pequena comunidade, a fim de dar mais ênfase ao espírito de compartilhar, que é tão importante. Temos nos esforçado grandemente para acabar com a pobreza em nossa igreja. Afinal de contas, temos que ser a luz do mundo. Como poderemos abordar os problemas sociais fora do âmbito eclesiástico quando não resolvemos os da igreja? Alguns pastores se empolgam muito com questões políticas em favor da justiça social, mas não conseguem resolver o problema dentro da própria igreja. Temos que começar num lugar onde nossas palavras são ouvidas e acatadas. Comecemos com as pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço. Elas, mais do que ninguém, têm que praticar a justiça social. É incrível pensar que um irmão da congregação possa possuir 2 televisores enquanto o outro não tem nem cama. É incrível que um tenha 2 ou mais carros enquanto o outro tem de andar a pé 20 quarteirões e esperar o ônibus por 1 hora por dia. Mas isso acontece demais em nosso país. Por isso, estamos enfatizando o espírito comunitário em nossa igreja. Quando eliminarmos a pobreza de nossa congregação, então teremos autoridade para falar ao mundo acerca de justiça social. Estamos cuidando de arrumar nossa casa primeiro. Uma célula é constituída de 5 a 8 pessoas. Se passar disso, ela começará a formar uma igrejinha para si mesma. Queremos que a igreja permaneça unida e cada pessoa esteja bem cônscia de sua parte dentro do corpo. Nem todos os componentes das células pertencem à nossa congregação. Alguns deles são batistas, nazarenos ou católicos que moram na mesma área e desejam se desenvolver no discipulado. O dirigente da célula não recebe nenhuma designação especial. Depois que Deus começou a renovar-nos, ficamos muito cautelosos com títulos. Ainda não impusemos as mãos sobre ninguém para eleger diáconos, anciãos ou qualquer outros encargos. Antes fazíamos isso frequentemente. Eu era o reverendo, um pastor ordenado, mas agora entendo que, na igreja primitiva, eu não poderia ser nem diácono. Eles possuíam mais espiritualidade, mais sabedoria, mais poder espiritual, mais dons, mais tudo que os mais importantes prelados de nossos dias. Meu único título é servo inútil. A força da autoridade decorre da espiritualidade de alguém e não do fato dele possuir um título. Se agirmos desse modo, é possível que fiquemos decepcionados e cheguemos a desejar que nunca tivéssemos eleito certa pessoa como diácono ou ancião. Se o dirigente cresce espiritualmente, os discípulos se submetem a ele sem qualquer título. Mas se ele não tem a autoridade de Deus, nem o título de reverendíssimo valerá coisa alguma. Não quero dizer que seja errado indicarmos líderes. Digo apenas
que é mais sensato esperar que Deus os leve a operar. Depois podemos elegê-los facilmente. As células podem reunir-se em qualquer lugar, em qualquer hora. Se faz muito calor no apartamento, as pessoas podem ir para a praia ou para uma praça, já que são somente 5 a 8 elementos. A hora do dia também não importa. Não é como uma igreja onde as portas, em muitos casos, só são abertas às 9 horas da manhã de domingo e às 7 da noite, e quem não comparece nessas ocasiões perdeu. O caminho do Senhor é estreito, mas não tão estreito. A célula deve ter 2 objetivos em mira: os grupos e sua tarefa. Eu costumava preocupar-me muito com o trabalho. Desejava alcançar certos alvos e não podia perder tempo preocupando-me com as pessoas que eu estava utilizando para alcançá-los. Eu era como um executivo de uma grande empresa que vê cada empregado apenas como uma máquina, uma ferramenta necessária à obtenção de lucros. Eu adquirira tal atitude no sistema em que fora criado. Quando jovem, eu saía para pregar em cidades pequenas, e quando ia ao escritório central da denominação, quase nunca era notado. Quando visitei a escola bíblica, ninguém me cumprimentou. Corri às salas, visitei os estudantes e foi só. Mas depois que me tornei pastor de uma grande igreja, a situação se modificou enormemente. Todas as vezes que vou ao escritório da escola bíblica, olá, irmão Ortiz, dê-me o seu casaco, gostaria de tomar uma xícara de chá? Agora eu era importante para o negócio deles. Coitado do pobre pastor que cair no desagrado. De repente ele se torna um João Ninguém novamente. Mas nessa nova vida de discipulado, nós amamos as pessoas qualquer que seja sua contribuição. Cada membro da célula é importante. O dirigente compreende que cada um deles tem suas aspirações e esperanças. A célula procura atender às necessidades de cada pessoa. O resultado é que não temos que suplicar a ninguém para assistir às reuniões. Não precisamos fazer chamadas telefônicas para dizer: olhe, não se esqueça da reunião da célula. Por favor, esteja presente. Prometa-me que irá comparecer. Não, eles vão porque não podem deixar de ir. A célula atende às suas necessidades de contato social, crescimento espiritual e até às necessidades materiais. Ela os alivia de seus fardos e problemas de modo que eles ficam aptos a assumir responsabilidades no reino. Mas a célula não pode centralizar-se apenas no grupo, senão não passaria de um clube de boas pessoas que fazem festas e piqueniques em conjunto. A célula também tem uma tarefa a cumprir: a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que fazer discípulos, pois de outro modo não haveria razão para sua existência. Entretanto, a tarefa nunca será realizada se as pessoas do grupo não se amarem umas às outras. As duas coisas se acham estreitamente associadas.